Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre a camada de redes, ok? Nós vamos falar sobre a camada de redes. Então, repetindo novamente aqui a agenda, passar algumas revisões para vocês, tá? Aqui é nosso conteúdo da aula, com a comparação do modelo OSI com a pilha TCP, e depois vamos chegar aqui em endereçamento IP, tá joia? Bom, então vocês viram as camadas física e a camada de enlace de dados, correto? Correto. Então tá. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês levantam a mãozinha aí ou me chamam. Bom, então a camada física, ela é responsável pela energia elétrica, ou seja, para que os bits consigam percorrer, né? Por exemplo, no meio, pode ser um cabo metálico, uma fibra ótica, né? Você precisa de um meio para esses bits, essas informações correrem, no caso, de forma binária. Então, é o meio físico. A camada tem a cabeada ou também a transmissão sem fio. E a camada de enlace de dados, né, ela subdivide em camada MAC e a camada LLC, ok? Um exemplo é o endereço físico de uma placa de rede procurando o endereço lógico, o endereço IP, que nós vamos ver, né, depois nessa aula. Por exemplo, a camada física, ela trabalha com sinais analógicos ou sinais digitais, né? O sinal analógico ele é representado por ondas, se vocês estão observando aqui, e o sinal digital ele é 0 e 1, né? Ou seja, onde tem 0 é ausência de sinal, onde tem 1 é presença de sinal. Então, isso é um sinal digital. Se nós compararmos, por exemplo, com a linha telefônica, né? Antigamente ela era analógica, aí você precisa de um modem para modelar o sinal, para que o computador entenda em binário, em digital. E o demodulador para que o sinal seja convertido para analógico, para que seja percorrido pelas linhas telefônicas. Então, tudo que faz parte da camada física, cabeamento, conectores, né? É claro que o alicate aqui de crimpagem não faz parte, mas ele é o responsável por fazer o cabo de rede. Os roteadores que vocês têm na casa de vocês, né? Aqui nós temos um exemplo de um patch panel, onde os cabos são conectados numa rack de cabeamento estruturado. Nós temos aqui, por exemplo, uma placa de rede. Alguém de vocês já viu essa placa de rede aqui? Já pegou na mão? Eu já. Não? Não. Vocês chegaram a ter aula de laboratório? Foram no laboratório de redes lá? Ou não? Não deu tempo. Ainda não deu tempo. Que pena. Mas tudo bem. Mas como quem sabe assim, durante esse percurso aí, as coisas tendo diminuindo essas restrições, né? A gente consegue marcar grupos, talvez de ir lá no laboratório, né? Intercalando, eu já né? peguei uma placa dessa. Quem sabe... Quando eu tava marretando o computador. Fazer o quê? Tava marretando ele. Ah, marretando. Olha Ele isso, faz- destruidor de computador. Tá certo. Então, isso aqui é uma placa de rede, ela é uma placa PCI, né? Uma placa off-board, né? Você compra essa placa, ou ela já vem com a máquina, você encaixa lá nos slots. Provavelmente vocês têm visto isso, vão ver com o professor Lúcio lá em Informática e Hardware, né? Aqui é uma placa de rede sem fio, né? Então, você tem aqui a porta de conexão do cabo RJ, do conector RJ45, e aqui você tem uma anteninha onde joga o sinal, transmite o sinal para receber, né? Transmissão e recepção do sinal sem fio. Aqui nós temos uma abstração, nós temos uma ideia, por exemplo, de uma rede local e de uma rede, vamos dizer assim, doméstica, né? Home network. Nós temos aqui a internet, representada por essa nuvem, aí você recebe o sinal da internet na sua casa, né? E aqui você tem um modem DSL, então são tudo equipamentos, por isso que eu falei, você já pegou nessa mão? Geralmente você os vê, você os toca, né? Você não vê o sinal sem fio, mas você toca no equipamento, você toca na sua Smart TV, você toca no hub, né? E aí, esses equipamentos, eles são interconectados através de cabeamentos físicos, né? Por exemplo, aqui o cabeamento que sai do seu modem até no seu roteador lá, sem fio. Pode ser um switch. Geralmente, hub não usa mais. Desculpa. É mais switch, né? O próprio roteador seu aqui, ele já é um switch, já é um modem, já é um roteador. É dependente do equipamento. Né? Você tem um provedor de internet que você contrata o serviço. Aí você tem um PC aqui conectado nesse switch. Você tem a sua televisão, a sua Smart TV conectada.
né? Ela pode se conectar sem fio ou com fio. Aí você tem, por exemplo, aqui um Xbox, né, um PlayStation 4 lá, conectado também. Aí você tem, por exemplo, o seu laptop, seu smartphone, né, o seu notebook conectado sem fio, mas você precisa de um roteador que esteja conectado também nesse switch, né? Como eu disse, voltando aqui, às vezes o seu roteador sem fio já é modem e já é um switch, no exemplo dessa imagem aqui. Tudo em um só, para facilitar. E aí você tem o seu roteador aqui jogando um sinal sem fio para a sua rede doméstica. Entenderam essa imagem? Sim. Sim, professor. Essa imagem demonstra Sim. muito hoje, que bom, demonstra muito hoje como é a nossa casa, como é algumas residências, mais assim, vamos dizer, modernas, né? Nem tanto, mas já tem já alguns desses equipamentos aqui, né? Futuramente a intenção é ter uma geladeira, ter um micro-ondas, já tem as câmeras, né? Que você pode acessar, ok? Então, isso demonstra o quão é importante é a formação profissional de vocês, porque vocês, depois de formado, ou já no primeiro ano, vocês já vão ter competência, conhecimento para configurar um conector, fazer um cabo, né, com alicate, com o conector RJ45, saber a distância desse cabeamento, você ter um aparelho para medir se o cabo está funcionando, configurar o endereçamento IP do roteador, dessa rede. De repente você vai lá naquela casa, a pessoa fala assim, eu tenho lá 5 equipamentos. Eu quero que desses 5, a minha televisão, por exemplo, e o meu computador do quarto do meu filho, sejam conectados fisicamente através de um cabo e não através do sinal sem fio. Então, você vai ter que ter uma placa de rede, ok? O smartphone, o notebook, eu quero que configure sem fio, ok? Tenha 2 faixas de rede, uma faixa de visita para visitantes, para pessoas visitantes, e uma faixa da minha rede doméstica privada, que eu não quero que tenha acesso. Então, tudo isso faz parte da formação de vocês, da competência que vocês vão obter durante esses 3 anos para poder montar, por exemplo, esses tipos de rede e redes mais avançadas. Por exemplo, uma rede aqui com vários cabeamentos. Se vocês observarem aqui, tem mais de 30, 40 cabos, ou seja, mais de 50, 30, 40 máquinas aí sendo instaladas. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então isso aqui, a camada física é mais responsável, né, pela a parte física de equipamento, de interconexão de redes. Aqui tem um mapa conceitual, até eu tirei de um livro, esse livro aqui é muito importante, da professora Kalinka, da USP de São Carlos. Aqui tem um mapa conceitual, não sei se vocês já chegaram a ver mapas conceituais com o professor Kleber, mas aqui já está pronto. Então, por exemplo, a camada física, ela usa equipamentos de comunicação. Tá? Então, podem ser um hub, um repetidor, um switch que nós falamos, uma bridge, uma ponte, ou roteador, né? Implementa o quê? Modos de transmissão. Modos de transmissão podem ser simplex, half duplex ou duplex. A camada física, ela usa o quê? Meio de transmissão. Pode ser cabeado ou não cabeado, sem fio. Ela também usa multiplexação. Alguém chamou? Eu perguntei se ela queria que ligasse, não falou que não. Oi? Meu Deus, Moniz. Ligou ao sem querer, professor. Meio de transmissão. Vamos continuar. Usa teorema de transmissão, né? Esse teorema de transmissão, por exemplo, pode ser o teorema de Shannon ou o teorema de Nyquist. Aqui já são teoremas que vão fazer aquela modulação, demodulação do sinal digital para analógico e vice-versa. São teoremas matemáticos que usam contas, né? Álgebras, cálculos, né? E tudo mais. É uma parte interessante da área da ciência da computação, de quem gosta muito de matemática. E a camada física implementa topologias, né? Acho que você já deve ter visto, topologia linear, topologia em barramento, broadcast, topologia estrela, topologia híbrida, quando você combina uma ou mais topologias, barramento, em anel e tudo mais. Então, isso aqui são as funções da camada física, tá? Continuando a camada de enlace. A camada de enlace seria a camada, se a gente olhar de baixo para cima, né, de acordo com o modelo OSI, que depois eu vou colocar aí para vocês, nós estamos na camada física, que é a camada inferior, a camada de baixo. Inferior não quer dizer que a camada é pobre, ela é mais... Não, a camada inferior que é a última, né? De cima para baixo, ela é a última, de baixo para cima, ela é a primeira. Então, nós estamos na camada física, passamos para a segunda camada, que é a camada de enlace.
Na camada de enlace, ela já começa a trabalhar a unidade de dados dela, denominada de quadro, tá? Então, você tem a unidade de dados da camada física e o sinal elétrico. Já os bits, né, se assim desejar. E aí, para que isso seja codificado, na camada de enlace existe a unidade de dados, que é chamada de quadro, tá? Então, aqui nós temos nessa imagem, também tirada desse livro que eu falei anteriormente, da professora Kalinka, né, de 2015, esse livro ela desenvolveu com outros alunos de mestrado, doutorado, é um livro muito bom sobre redes de computadores que explica com uma linguagem bem didática. Então, nós temos aqui um quadro MAC, ok? Que tem o endereço de MAC destino, temos o endereço de MAC origem, o tipo de carga e os dados que vão ser transportados e um controle aqui desse quadro, controles de erros, né? De repente o quadro apresenta um erro na recepção, aí a máquina solicita novamente o quadro para que o quadro seja reenviado novamente para que consiga ler esses dados. Ok? É um enquadramento, é um enlace de dados, né? A camada de enlace de dados. Então, o que a camada de enlace faz, então? Ela é subdividida em duas subcamadas. A camada MAC, que é cada placa de rede, ou cada equipamento que conecta uma rede, por exemplo, a placa de rede cabeada e a placa de rede não cabeada, elas têm um endereço, né? Esse endereço é armazenado aqui no seu chip, de acordo com o fabricante e o número sequencial. Esse endereço nós costumamos dizer que é o endereço MAC, né? Que seria o Media Access Control, controle de acesso ao meio. Esse endereço ele é único para cada interface de rede. Então, tem o endereço de MAC destino e o endereço de MAC origem. Ok? Então, o endereço de MAC origem, uma placa de rede origem, solicita o envio para uma placa de rede destino. Ok? Então, ele já tem o endereço de rede. E aí, só que para enviar esses dados, né, ele precisa talvez de um endereço de lógico, que seria o endereço IP, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então, esse endereço de MAC que origem, ele joga uma solicitação numa rede, né? Todas as máquinas vão receber o endereço MAC de origem, a placa que está solicitando. É como se você fosse no meio de uma multidão, né? Você dá um pequeno grito lá, eu sou o Edivaldo, meu nome é Edivaldo, eu estou precisando falar com a máquina tal, né? Aí a máquina tal vai, eu sou eu, a máquina de destino vai responder, eu sou, por exemplo, o Pedro. Então, qual que é o seu endereço, Pedro? Lógico, meu endereço lógico é o IP tal. Aí você vai trocar dados entre o Edivaldo e o Pedro, né? Então, começa por aqui, pelo endereço de camada MAC. Então, a camada de enlace ela é dividida em duas subcamadas, que é a camada MAC, possui o endereço MAC, como eu disse, o endereço físico de cada interface de rede, e a camada LLC, que é uma camada que faz aí uma subtransição entre as camadas superiores e a camada MAC, que é o controle de acesso ao meio, que são algoritmos que vão detectar, dependendo do seu meio de comunicação, se é sem fio ou com fio, esses algoritmos vão detectar se dá para transmitir informação naquele momento e se realmente o destino recebeu os dados, que é o controle de erros. Se caso houver uma colisão de dados, né, se às vezes um pacote ou um quadro MAC colidir com outro no meio, né, imagina uma colisão aí de veículos, essas informações voltam para a origem e pede para retransmitir novamente. Então, esses algoritmos aqui, o Aloha, o slot de Aloha, o CSMA-CA, CSMA-CD, são algoritmos, são programas que fazem esse controle de acesso ao meio para enviar os dados. Tá? Camada LLC aqui, a subcamada LLC, também é responsável por controlar o fluxo de informações. Ok? A camada de enlace, ela provê serviços, que pode ser um enquadramento, no caso que eu falei agora, o quadro MAC, que é feito por meio de contagem de caractere, flags de início e fim, o início do quadro, o final do quadro, quando tem o início e o fim dessa transmissão. Aqui também o serviço pode ser detecção de erros, correção e detecção de erros, que conforme eu falei aqui, o campo CRC, pode ou não haver um controle de erros, né? Bits de paridade, distâncias de Hamming, que são outros tipos de algoritmos. Esses serviços podem ser orientados à conexão ou não orientados à conexão.
que seria serviços mais confiáveis, que a gente vai ver mais para frente no protocolo TCP, e não orientado à conexão, no caso de um protocolo DP, por exemplo, não precisa, assim, não é preocupante, não é muito importante a perda de dados. E a camada de enlace usa muito o protocolo ARP, né, Address Resolution Protocol, que é um protocolo que vai fazer essa descoberta aqui do endereço MAC de origem com o endereço MAC de destino, para poder haver essa conversa entre duas máquinas em si. Então, é bastante funcionalidade da camada de enlace de dados também. Ok? Bom, aqui a gente tem uma abstração geral de redes de computadores, tá? Nós temos aqui uma abstração geral, que seriam redes de computadores. Então, redes de computadores é uma internet. O que você pode fazer com rede de computadores? Para você criar uma rede de computadores, instalar uma rede, é necessário você ter um modelo de referência, né? Então, esse modelo de referência aqui foi denominado OSI, que é um padrão aberto de comunicação, de interconexão. Então, esse modelo OSI, quando você começa a estudar redes de computadores, é interessante que a primeira coisa que você fazer é entender o modelo de referência. Como que o modelo de referência é constituído? É constituído em quê? Em? O que é isso aqui? Camadas, né? Camadas. Então, você tem, por exemplo, alguns livros, né, na literatura, alguns começam a explicar pela camada física até a aplicação. Outros livros, isso depende muito do autor, começam a explicar da aplicação até a camada física. Aqui eu comecei, tá, pela camada física, né? Acho que o professor Kleber também começou pela camada física, né? Então, a gente tem uma visão, seria down-top, né? De baixo para cima. E tem a visão top-down, de cima para baixo. Então, nós temos uma visão de baixo para cima, tá? A gente começa pela camada física e vai subindo, né, até as suas camadas, ok? Então, nós falamos um pouquinho sobre a camada... Eu revisei, né, sobre a camada física e revisei um pouco sobre a camada de enlace. Depois, mais para frente, nas outras aulas, eu vou explicando um pouco. O meu mestrado, o meu trabalho de mestrado, foi especificamente aqui na camada de enlace, trabalhando aqui com o protocolo ARP e um pouquinho sobre os trabalhos da subcamada MEC e da subcamada LLC. Então, eu trabalhei aqui o meu mestrado, ó, endereço de MEC, endereço MEC destino, né, também um pouco de IP e protocolo ARP, ok? Mas aí eu comento mais para frente com vocês na outra aula. Bom, então nós temos aqui os referências, o modelo referência, que ele é subdividido em 7 camadas: física, enlace, rede, né? Transporte, sessão, apresentação e aplicação. O que é importante você saber? Você saber que a funcionalidade, a princípio, né? Até a disciplina chama princípio de rede de computadores, é você entender pelo menos o básico de cada camada. O que a camada física faz, enlace faz, rede faz. Então, hoje, nós estamos aqui, ó, começando os estudos dentro da camada de rede. O que vai fazer a camada de rede, o que ela é responsável, né? Por quê? Porque aí você desenvolve técnicas, softwares, algoritmos e equipamentos voltados para cada camada, né? Então, a rede de computador, quando a gente vê uma internet funcionando, a gente tem uma visão de usuário, uma visão, vamos dizer assim, não leiga, mas uma visão ampla, né? Nós vemos funcionar uma rede sem fio, só que vocês estão estudando o que faz por detrás daquilo. Como é que é constituído aquele funcionamento, como aqueles dados são transmitidos, como que uma máquina recebe um dado, como uma máquina transmite um dado, uma informação, né? Então, a rede de computadores, até quando eu terminei minha faculdade, né, eu me apaixonei muito por redes, por trabalhar sempre com rede de computadores. Tá? Eu trabalhei, né, eu não fui programador, vamos dizer assim, eu sou programador de curiosidade, né, e no mestrado também eu desenvolvi um algoritmo, mas eu trabalhei sempre com rede, sempre gostei de conectar computadores, fazer máquinas comunicarem dados, eu acho isso maravilhoso. E vocês estão vendo aí que nessa pandemia, se não houvessem as lives, as famosas redes de computadores e internet, a gente ia ficar em casa matando pernilongo, né? Vocês concordam comigo? Sim. Né? E a gente não ia ter, graças aqui a essas plataformas, no caso do Teams, né? A gente não ia ter, por exemplo, Google Meets, não ia ter Teams, não ia ter YouTube, não ia ter Google, não ia ter, assim, essas tecnologias para poder fazer essas transmissões de aulas online, ok?
Bom, e aí também existe um outro modelo aqui, como fazer. Existe uma outra arquitetura. Então, lembrando bem que o modelo de referência é o modelo OSI. Ele explica o que cada camada deverá fazer, tá? Então, é uma equipe aqui. Você pode olhar uma rede de computador formando uma equipe, ou um time de futebol, né? Ou para quem gosta de McDonald's, né? A gente pode ver um Big Mac. Tem a camada física, que é o primeiro pão. Aí depois vem a camada de enlace, que é a alface. Depois vem rede de transporte, que é um hambúrguer. Aí vem outro pão, que é a seção. Aí tem a alface, tem o picles, tem lá o cheddar. Depois tem a camada de aplicação, que é Ainda o não pão, sei, professor. o pão de cima. Então, eu também não almocei ainda. Tá dando fome, né? Sim. Então, você pode olhar a rede de computador. Para quem não almoçou ainda, pode ver como um Big Mac, né? Para quem já almoçou, pode Ainda bem ver. que eu já almocei. Vou almoçar de novo. Então, tá dando fome já. Então, é interessante a gente ter essa visão, tá? Ou você vê como um time de futebol, ok? Né? Você tem a defesa, você tem o atacante, você tem... Cada jogador desenvolve aí a sua funcionalidade, a sua aplicação, ok? Então, vejam as redes desse jeito. E o que é interessante, que aí quando você for estudar, fazer uma faculdade de computação, engenharia, você pode ser que você escolha trabalhar assim, eu sou um desenvolvedor web, eu gosto de fazer site, eu gosto de trabalhar com redes sociais. Você vai estar trabalhando aqui, ó, na camada de aplicação, tá? Mas não impede de você conhecer as demais, você tem que conhecer também as demais. Eu vou ser um engenheiro eletrônico, um engenheiro elétrico, eu vou desenvolver fibra ótica, né? Então, eu vou trabalhar aqui na camada física, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, na comunicação de desenvolvimento de plataformas que não podem ter perda de dados, orientada à conexão. Então, eu vou trabalhar aqui na camada de transporte, vou melhorar essa camada. É onde você faz um mestrado, um doutorado, ou você especializa numa área, ok? Aí foi criado o modelo TCP, né? Lá nos Estados Unidos, na época, lá em torno de 60, na década de 60 e 70, foi criado o modelo TCP. Não sei se o professor Kleber já comentou com vocês, acho que já, né? Um pouco do modelo TCP/IP, que é um modelo, é uma arquitetura também, ou pode ser chamado de pilha, né? Que é uma pilha e você vai empilhando camadas também, ok? E aí o modelo TCP/IP foi baseado no modelo OSI, porém, as suas camadas têm nomes diferentes, mas são semelhantes ao modelo OSI. Essas redes de computadores, elas têm uma classificação, né, a partir do seu tipo de transmissão ou da sua dispersão geográfica. Então, por exemplo, a nossa rede aqui de casa, você tem uma LAN, que é a Local Area Network. Você tem uma PAN, que você tem, por exemplo, o Bluetooth do seu celular conectando com o seu notebook. Ou você tem um notebook e um seu smart acessando a internet do seu celular. É uma PAN, né? Que seria uma rede personal, uma rede pessoal. No caso do MAN, seria uma Metropolitan, né? Metropolitan Area Network. Faltou o WAN aqui, né? Que é uma WORD, que seria a internet, né? São classificações de redes de acordo com a sua dispersão geográfica. Menorzinha, PAN. Um pouquinho maior, uma rede doméstica, uma LAN. Uma rede de escritório. E uma MAN, uma faculdade, uma rede da cidade, o seu provedor, no caso com fibras óticas, distribuída pela cidade. E a WAN é toda a internet conectada aqui, no caso com W. E aí você tem também a transmissão, pode ser ponto a ponto, pode ser por difusão, né? Quando é ponto a ponto é quando o equipamento transmite um dado um para o outro, né? Igual você passa batata quente, você passa para o seu próximo colega. Agora, já difusão é quando você pega um balde de água, você tem lá 5 pessoas, você pega aquele balde de água e joga para todos, né? Todos vão ser molhados. Então, é uma difusão, né? Ponto a ponto, batata quente. Você passa a batata quente para o próximo colega. Difusão é quando você joga um balde de água e molha todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo recebeu o sinal. Entenderam? Professor, Sim. com licença. Qual das camadas do modelo OSI está mais sujeita a ataques de hackers e tudo mais? Todas. Eu acho que Todas? você não gostou eu acho que eu te confundi, né, com a minha Não. resposta, né? Não, muito Não, obrigada. você fez uma boa pergunta, uma boa pergunta. Isso, eu também, quando eu estava aprendendo redes, eu ficava pensando, né? Poxa, mas a rede funciona assim, qual é a camada? Todas as camadas, para você ver, né? O meu estudo de mestrado foi aqui na camada de enlace. É claro que também envolveu rede, mas eu trabalhei aqui dentro da camada de enlace. Então, eu desenvolvi um programinha aqui, um algoritmo de detecção de máquinas, de veículos, né? Que transmitem muitos protocolos ARP.
Ou seja, ele dispara uma inundação, um ataque de DOS, inundação. Então, ele inunda a rede jogando um monte de requisições ARP. Um monte de quadros aqui, ó. Quadros MAC, né? Que é tem o protocolo ARP. E aí, o meu algoritmo... Professor, você tá vendo o chat? Desculpa interromper. Fazer o quê? Você tá vendo o chat, professor? Se eu tô no chat? Você tá vendo o chat? Medo, a net caiu, volta agora. Não tô vendo o chat. Estamos vendo agora. Ah, não, era só uma pergunta, desculpa interromper. Alguém caiu. A Stephanie tá falando? Ah, tá. Agora eu vi Sim. que você voltou aqui, né? Mas você tá acompanhando agora? Não fui eu que falei isso, professor. Foi outra Tá. pessoa. Eu só tô Tá. falando porque às vezes as pessoas perguntam pelo chat. Ah, entendi. Tá. Boa. Obrigado aí por ter avisado. Tá ok? Obrigado. É que eu tô com a tela da minha apresentação, a tela do Teams, né? Perguntaram aqui para mim, né? Qual dessas áreas dá mais dinheiro, né? Bom, a área que você for melhor. Se você trabalhar bem, você vai ganhar mais dinheiro, se você for muito competente. Aqui no caso a Bianca falou que ela é meio paranoica, porque ela passa fita nas câmeras. Eu também, eu tenho um negocinho aqui, ó, que eu fecho, ó, vocês não estão me vendo mais, então. Aí eu volto aqui, ó, né? E aí vocês me veem de novo. É um tipo de um adesivo, não é adesivo, um acoplamento aqui na câmera do notebook. É interessante bloquear a câmera, sim, é interessante fechar o microfone, sim, é interessante. Videogame, televisão, tudo mais, porque a gente não sabe o que está por detrás disso, né? Mas isso aí é conversa para outras aulas, a gente me lembra que a gente vai conversando sobre isso. Todas as A gente vai camadas, aprender a então... hackear, professor? Não vai aprender a hackear. Vocês vão aprender o que que é hackear, o que que é invasão, o que que é vírus, o que que é vulnerabilidade, como você se defende, como que você atualiza A software. gente vai aprender como faz isso, né? Como que a gente vai aprender Isso a no se defender segundo se a ano. gente não souber como faz? Isso Tá. vocês vão ter, né, iniciações sobre a disciplina de segurança da informação, o que que é uma segurança, o que que é uma atualização, na disciplina de SI. Né? Se Deus quiser, vai ser comigo também, que vocês vão estar aprendendo isso. Mas é um aprendizado, tá, gente? É um aprendizado, tá? Eu acho que a computação é um aprendizado constante. Então, todas essas... O que vocês têm que entender, que eu acho que vocês já entenderam, que cada camada dessa rede, do modelo OSI, né? Ou depois do modelo TCP, eles apresentam softwares e hardwares, ok? Como que eu ganho dinheiro com isso? Você desenvolvendo um bom software, ou você desenvolvendo um bom hardware, e você sendo um bom prestador de serviço. Tá ok? Mas eu sou técnico. Se você é técnico, você é um bom técnico. Se você for um bom técnico, você cobrar um preço justo, fazer um bom trabalho e ter ética, a tendência sua é cada vez mais ser procurado. Ok? Você é um bom programador, você cobra um preço justo, você dá um bom suporte, ou você é só aquele que faz toda uma apresentação do seu trabalho, aí você consegue cativar o cliente seu cliente compra o seu software, só que a hora que te liga para prestar pedir um socorro, você fala, agora eu não posso, estou ocupado, liga depois. Você não tem uma boa equipe de suporte, então você não é uma pessoa que vai ganhando dinheiro, você vai ser logo aí inchado por reclamações. Entendeu a comparação? Eu quero ser, por exemplo, um analista de segurança. Tá, você tem que entender quase todas essas camadas aqui, mas aonde você vai trabalhar bem? Eu vou trabalhar na camada de aplicação. Eu quero me especializar em segurança da web, de softwares que usam a internet. Eu quero trabalhar em segurança de equipamentos, de hardware, segurança de cabos físicos, segurança de conexões de equipamentos, atualizar o firmware daquele hardware, fazer atualizações no software de roteadores, tá? Então, você sendo bom naquilo que você faz, é quase certeza que você vai ganhar, assim, não vai ser talvez milionário, muito rico, mas você vai ter aí um bom desempenho financeiro e o que é mais importante, a conquistar o seu cliente, a demonstrar um bom trabalho. É isso que é o perfil ético de um bom trabalhador, dependente de área que for. Joia? Fica aí um conselho, uma dica, né? Bom, dando continuidade. Vocês estão vendo minha tela aí agora, né? Sim, professor, tem mais uma pergunta no chat. Manda vai, qual que é a próxima pergunta? Se ele me... Não entendi. Em alguma aula fala sobre opções com o nosso curso? A Vitória pediu isso? Sim.
Ótima. Ô, Vitória, me lembra depois nas outras aulas, tá? Que eu quero comentar, então, sobre a minha experiência que eu tive até agora, trabalhando como técnico, e aí eu falo com vocês um pouquinho da minha vivência, como eu trabalhei, como que eu fui indo de professor e tal, e aí comparando também alguns alunos que já se formaram e estão trabalhando na área e tudo mais. Você me lembra, fazendo favor? Se quiser, eu lembro. Não, eu quero que você lembre, por favor, tá? Se o hack me ver, ele chora Tá. de tristeza. Eu não sei por quê, porque eu acho que você é um bom analista de segurança, então. Tenho medo de ir no Ô, banheiro e ter o professor, hacker olhando o meu espelho. Ó, você tá ficando paranoico aqui, hein? A Yuni. professor, que bom que você falou sobre as profissões, porque eu acho que a maioria entrou em rede só porque era mais fácil. Ou Tá, porque queria mudar a cor do Facebook. entendi. Já é Seis um opções começo, do né? IC Já é um começo, para tá, pessoal? me inscrever. Mas tô achando que não é tão fácil assim como eu pensava. Aí nunca Ah, lá. Química. a Bianca tá Essa é falando mais aí? fácil, mas não é mais difícil. Redes, pensa- Ó, vamos fazer tem o redes seguinte. computadores. Vamos deixar esse assunto para outra aula, mas assim, eu vou tentar falar um pouco, então, da experiência, assim, como professor, como Edivaldo, e também trazer um pouco para vocês sobre os alunos que se formaram, então, como disse, né, para vocês terem uma ideia. Mas assim, ó, primeiramente, né, vocês estão no primeiro ano, eu acho que vocês têm aí uma paixão, vocês têm uma aptidão, vocês têm uma vontade, por isso que inicializaram esse curso, né? Mas talvez nem todos vão continuar na área. Ah, não, agora eu vou fazer uma faculdade, por exemplo, de pedagogia, porque eu acho interessante. Vocês estão num processo de amadurecimento, né? Vocês estão se amadurecendo, tanto fisicamente, espiritualmente, internamente. Vocês estão vendo as profissões, vocês estão passando por um momento também todos, né, de uma nova era de vivência, vamos dizer, em sociedade, né? Então, talvez aí vão surgir novas profissões, isso é interessante. Vocês estarem perguntando e estarem preocupados. Tá ok? Aí a gente vai Então, conversando um na pouquinho próxima em aula eu cada aula. lembro. Isso, lembra fazendo um favor, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui na nossa aula. Agora aqui, ó, eu mostrei para vocês o mapa conceitual sobre redes de computadores. Nós temos aqui ainda mais 13 minutos. E aí eu mostrei para vocês aqui agora a comparação, que eu queria que vocês entendessem mais, ó. Então, vocês têm aqui a comparação do modelo OSI, que é o modelo da ISO, né, que é um padrão internacional é uma padronização internacional de referências, né, de equipamentos, de software, de tudo, né? A ISO faz isso, ela padroniza, cria padrões, né, para padronizar modelos, e aí você tem aqui a arquitetura, o quê? TCP/IP, ok? Então, nós estamos aqui vendo ó, as 7 camadas do modelo OSI. Estão vendo aí? Dá um ok, pessoal. Sim. Ótimo. E aqui do lado direito nós temos a pilha, tá? Lembrando que pilha você vai empilhando aqui ó, as coisas. Minha professora de estrutura de dados fala, lembra da pilha de pratos? Você coloca o primeiro prato, aí você põe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Para você tirar o último prato, tem que tirar o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no último. É isso? Uma pilha. Então, nós temos aqui o modelo de referência OSI, e nós temos aqui a arquitetura ou a pilha TCP/IP. Então, hoje, se você quer trabalhar com redes, entender a internet, como ela funciona, né? Você tem que entender o modelo de referência, mas você vai estudar bastante o TCP/IP. Por quê? Porque, por exemplo, a camada física, que é também chamada de interface de rede, alguns livros mudam essa nomenclatura, ela abrange aqui, ó, a camada física e a camada, a camada física e a camada de enlace. Então, a pilha TCP, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas, né? 5 camadas. E já o modelo OSI tem 7 camadas. Então, a camada de enlace do modelo OSI e a camada física, ela envolve já a camada de enlace aqui físico do modelo TCP. Já a camada de rede, ela envolve somente a camada de rede, só que ela é chamada de rede ou internet, tá? Já a camada de transporte, ela tem os protocolos TCP e UDP. Já as camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI, ela é uma camada só da pilha TCP/IP. Tá joia? Entenderam aqui a comparação do modelo OSI com a pilha TCP/IP?
Aqui uma abstração. Então, nós estamos, né, vocês viram com o professor Kleber a camada física e a camada de enlace. Nós estamos hoje começando a entender a camada de rede, ok? O que vocês têm que ter em mente? Que para trabalhar nessas camadas aqui, você tem hardware e você tem software. Na camada física, nada é místico, nada é mágico. Pensem assim. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver programas e tenho que desenvolver hardware para trabalhar na camada física. E a mesma coisa na camada de enlace, a mesma coisa na de rede, a mesma em transporte e a mesma coisa em aplicações. Por exemplo, o meu smartphone é um hardware. Só que o meu Android é o quê? Um software. Software. O meu Windows Phone, um software. O meu iOS da Apple, um software. O meu Apple, lá, o meu iPhone, hardware, né, o meu smartphone. A minha televisão, por exemplo, a minha televisão lá da LG, a minha tela de LCD, lá, tudo, é um hardware. A aplicação que ela roda lá, ela pode ser um WebOS, que é um sistema operacional baseado em Android ou em Linux, né? Depende da versão do seu modelo. Então, tudo é software e hardware. Então, você pode desenvolver, por exemplo, uma aplicação. Fui contratado para trabalhar na Samsung. O que você foi contratado? Para desenvolver softwares, ou apps, né? Apps, né? Apps, para televisão Samsung. Olha que bonito, que legal, né? Você é um developer, você é um desenvolvedor de softwares, de apps para Samsung e o seu software roda em televisões. Não é bacana? Sim. Ou também, a área que eu estudei, que estou estudando, eu fui contratado para trabalhar na Ford. O que você vai fazer? Eu vou desenvolver apps para trabalhar na comunicação de veículos para veículos. Ou melhor ainda, existe aí um aplicativo da Ford que é para buscar vagas em estacionamentos inteligentes, em cidades inteligentes, a internet das coisas. Eu estou trabalhando na camada física aqui do aplicativo, né? O veículo tem lá um equipamento que ele consegue, de acordo com a velocidade dele, ele consegue medir o quanto de combustível está gastando e quanto está economizando o meu veículo. Então, eu tenho um software aqui que lê lá o tanque de combustível e essa leitura desse software, desse sensor, joga para a camada de aplicação para que o motorista e o usuário vejam o quanto tem de combustível, quanto está economizando. Entenderam? Sim. Olha quanta profissão está surgindo aí para vocês. Veja bem, né? Bastante profissão, tá? Então, isso aí é a parte de comunicação, a parte de redes, né? De acordo com a pilha TCP/IP. Bom, a camada de rede, ela tem protocolos. Quando você fala em protocolos, são programas de computadores, tá? Não é um só programa, não é só um app, né? São vários protocolos que são responsáveis por diversas funcionalidades. O principal deles, da camada de rede, é encaminhar os pacotes pela rede, né? Os pacotes são os dados, pacotinhos de dados, né? Imagina vários bombonzinhos sonhos de valsa rodando pela rede. Cada bombonzinho daquele, né? Um ouro branco, um vermelho lá, que é o famoso sonho de valsa, o mais gostoso, ele vai transportando pela rede. Aí aqueles pacotinhos de dados chegam no destino, a gente abre, desembrulha aquele pacote, e aí você consome o seu bombom. Então, são os pacotes que contêm dados, né? Só que esses dados, esses pacotes de bombons para serem transmitidos na rede, eles têm que ter endereço, né? E aí você também tem alguns problemas de transmissão ao longo da rede. Por quê? Porque a rede, às vezes, pode ser pequena, uma local, pode ser uma MAN, pode ser uma WAN. Então, vai ter vários modos de correr, várias rotas, né, de dados para percorrer essa rede. E aí também você vai ter aqui a associação, né? Os endereços IPs, que são a IP, abreviatura de internet, protocolo de internet, com as placas de rede. Lembra que eu falei que cada placa de rede, ela tem um endereço físico, ou seja, tem um endereço dela, é a genética dela, é o endereço genético dela, tá? Já os endereços IPs, não. Os endereços IPs, eles têm endereços lógicos. Então, às vezes, o endereço IP pode estar aplicado por uma placa de rede X. Aí essa placa de rede, quando ela é desligada, né, ou aquela máquina sai fora da rede, aquele endereço IP pode estar para outra máquina na rede, tá? Então, aqui você tem endereços IPs, que são lógicos, e endereços de placas de rede, que são físicos, é da placa de rede, é da genética dela, ou chamado também MAC address,
Ok? Bom, a camada de rede também realiza o serviço de comunicação do hospedeiro fonte, que é o hospedeiro origem, para o hospedeiro destino, para o hospedeiro receptor. Né? Você vai enviar um dado aqui da sua máquina do Brasil lá para alguém do seu amigo que mora na Austrália, que é o hospedeiro destino. Então, ele é responsável por encapsular os segmentos das camadas de transporte, que é a camada acima, né? Em um datagrama, que é chamado também de pacotes de dados. Datagrama, que é a unidade de dados aqui da camada de transporte. E vai enviar até o seu destino, definindo uma trajetória apropriada. É igual você pegar um carro e sair para São Paulo. Você tem vários caminhos. Mas você tem que saber qual é o melhor caminho, qual é mais econômico, ou qual é o mais seguro, ou os dois, qual é o mais econômico e mais seguro, tem menos buraco, tem menos pedágio, né? Por essa trajetória, inclui a passagem de diversos nós. Quando a gente fala nós intermediários, o que são nós para vocês? Talvez uma falha? Não escutei, desculpa. Talvez uma falha? Não. Nós não são falhas. Cruzamentos? Alguma coisa assim? Não também. Pode repetir a pergunta, por favor? Vocês vão ler muito essa palavra, nós, né? Ó. Por essa trajetória, inclui a passagem de diversos nós intermediários da rede. O que são? Quando a gente fala assim, o que são nós de uma rede? O que são nós? O que significa nós? Não é Ele o representa... código que tá tentando passar? Não. A Distorção? mensagem. Vocês estão com vários nós na mão de vocês aí. Eu acho que cada um de vocês... Cada um de vocês tem um nós na mão aí, não tem? Ou pelo menos... de receber essa informação. Tá quase lá. É a ponta final de vocês aí. Os meios de comunicação. Não. Todo mundo aqui tem um smartphone? Sim, Um tablet? sim. Também. Uma Smart TV? Sim. Talvez? Sim. Um notebook? Sim. Sim. Um PC gamer? Eu. A professora agora está. Aí já não, né? É demais. Aí já faltou. Eu queria saber. Com Ó, todas as forças. Quem tiver, eu quero me convidar para ir na casa ver, que eu só vi na internet isso. Quem tem uma geladeira Eu conectada? também quero. Nem sei o que é Não. isso, professor. Ninguém tem uma geladeira ligada na internet aí? Nossa, pelo amor de Deus, aí já é Nossa, mas pedir como muito. vocês são defasados, gente. Ô, louco, ninguém tem, também não tem. Meu sonho é ter uma geladeira daquela. Eu ia ficar abrindo e fechando ela só pra ver Não cheguei nesse Ela- patamar a ainda. capelinha dela. É Na verdade, verdade, né? Imagina. toda hora. Eu não sei para Mas- que vai ser tão Imagina- útil hoje, né? Mas, assim, por enquanto, mas é interessante, né? Brincadeiras à parte, tá? Ó, o nó em rede, tá, de computador, é tudo aquilo que tem um equipamento que transmite e recebe informação. Mas ele também tem um endereço físico e lógico. Então, por exemplo, aquele equipamento que gerou a informação e recebeu a informação, ou só encaminhou a informação, ele é considerado um nó, entendeu? Então, é a mesma coisa de eu falar um host, tá? O nó, o host, o equipamento que tem a informação, que transmite, que recebe a informação e possui um endereço, é claro, para se localizar numa rede, é considerado um nó. Tá ok? Isso é um nó numa rede. Bom, nós estamos quase terminando aqui a aula, né? Acho que falta aí um minutinho, então eu vou encerrar aqui, ó, nessa parte. Então, os nós intermediários são aqueles nós que estão ali na rede, sendo responsável por encaminhar esses pacotes, esses datagramas, para o seu destino. É a mesma coisa de eu pegar o meu carro, passar, por exemplo, por uma ponte, ou passar por uma outra, vamos dizer assim, uma balsa, por exemplo, né? Aquela balsa me levou na outra margem do rio, né? É você pegar uma outra rodovia e passar por outro estado, tá? Então, a camada de rede ela vai conhecer todas as topologias de rede capaz de escolher qual é o melhor caminho ali
através de um nó intermediário que vai percorrer dando continuidade até chegar ao seu destino. E a camada de rede também é mais baixa, que lida com a transmissão fim a fim, que é o controle, né? Ela faz o roteamento e o controle de congestionamento dessa rede. Se tem muito congestionamento, muitos dados sendo trafegados ali, ela vai fazer um controle para que esses dados não sejam perdidos, né? E ela é responsável pelo endereçamento, pelo mapeamento entre endereços de rede e endereços de enlace, que é o endereço MAC, ok? Liberando conexões de rede, transmitindo pacotes de dados e outras assim mais. Vamos parar por aqui, no slide 13? Pode ser, professor. Tá? Nós vamos parar por aqui, para dar continuidade na próxima aula, comentar sobre a arquitetura de internet e começar a entender sobre o endereçamento IP. Então, eu vou parar de gravar a aula nesse momento, tá? Parei de gravar a aula.